Jesus estava começando o seu ministério nesse momento. Jesus estava começando a pregar a palavra de Deus e as boas novas de salvação. Jesus estava começando o trabalho missionário e tudo aquilo que ele veio fazer em nome do Pai, que hoje nós conhecemos como resgate, como salvação, como as boas novas, o Evangelho. E aqui ele chega diante de uma pessoa, ele chega com uma multidão que já o estava ouvindo, e Pedro, Tiago e João chegavam com as suas embarcações e viram aquele alvoroço, aquela multidão, mas isso não é uma coisa anormal em Jerusalém. Continuaram ali lavando as suas redes, lavando os seus materiais de pesca, mas nós estamos falando de umas pessoas que chegaram naquele lugar, que chegaram naquele momento frustradas. E quantos de nós muitas vezes não ficamos frustrados? Por que ficamos frustrados? Porque nós queremos alcançar as coisas, nós sonhamos em alcançar as coisas. Às vezes alguém vem me falar que fulano está devendo, que ciclano está devendo. Eu sempre falo para a pessoa: ninguém quer dever para ninguém, todo mundo gosta de pagar. É lógico, existe as exceções até nisso. Tem gente que não gosta de pagar, é da pessoa, mas a maioria das pessoas, o prazer dela é honrar os seus compromissos, é pagar as suas contas. E eu acredito que ali chegou Pedro, Tiago e João e mais algumas pessoas que deviam estar no barco, totalmente frustrados, porque eles pescaram a noite inteira e não pegaram nada. E muitas vezes, com certeza, deviam ter alguma coisa para pagar, alguma coisa para honrar. Às vezes a esposa estava em casa esperando o peixe para fazer no almoço, estava esperando o pescado para fazer a janta. Os seus credores às vezes estavam esperando a venda daqueles pescados para poder receber os seus impostos. Naquela época, nessa época, na verdade, Jerusalém estava totalmente dominada pelo Império Romano, então eles pagavam impostos, inclusive Mateus era um cobrador de impostos. E agora chega esse homem totalmente frustrado, totalmente desanimado. Ele era empresário, as embarcações eram dele, e era a pessoa que estava na frente do negócio, é a pessoa que está fazendo com que tudo aconteça, e naquele momento ele chega totalmente desanimado, totalmente frustrado, totalmente descrente da situação, porque eles são pescadores profissionais, eles não pescam igual nós quando pescamos lá no rio ali, com varinhas, com molinete. O que a gente tem de mais tecnológico é um molinete, né? Não, eles pescavam com redes, eram pescadores profissionais, jeito de jogar, forma de fazer, horário de pesca, tinha um horário certo, o momento certo de fazer. Então eles chegarem, depois de uma noite inteira de trabalho, jogando rede, tratando, e não conseguindo pegar nada, era um momento de muita frustração para a vida deles, era um momento de muita tristeza para aqueles servos. Não é diferente de nós, que muitas vezes almejamos grandes coisas, projetamos grandes coisas, preparamos tudo para grandes coisas, e às vezes não vai, às vezes as coisas não acontecem, às vezes as pessoas nos decepcionam, e tudo por quê? Porque muitas vezes colocamos expectativa na vida das pessoas, colocamos expectativa naquela situação, naquele lugar, naquele momento, e muitas vezes nos frustramos devido a isso. Mas então, um homem, até então desconhecido, entra no barco, e a embarcação que ele entra, a Bíblia fala, nós lemos ali, era a de Simão, que era Pedro, e ele fala: faz um favor para mim, afasta um pouco o barco. Quem pesca sabe como é que funciona isso, é só, sei lá, soltar a corda e começar a soltar, igual soltar a linha de pipa, ela vai indo sozinha para o mais profundo.
E me mantenha um pouquinho longe da margem, porque a Bíblia fala que era muita gente querendo ouvir Jesus, muita gente querendo aprender a palavra, a pregação da palavra. E deixa eu falar com esse povo, deixa eu falar com essas pessoas. E então Pedro vai lá, solta a embarcação, ele fala, ele prega, e a hora que acaba aquele momento, a embarcação é puxada de volta, ele olha para Pedro e fala assim: Pedro, monta no barco, vai a mar alto, ou seja, vai no fundo, não aqui na beira, lá no fundo, e jogue a rede. Pedro fala: mas nós pescamos a noite inteira. O que Pedro estava querendo dizer, querendo ou não, de uma forma simples para você entender, é: não é o horário do peixe, você é louco, não pega nada esse horário, esse momento não é a hora do peixe. Nós pescamos nos horários corretos de pescar, nós pescamos nos horários onde pega, e não pegamos nada. Esse horário não pega, nós não pegamos nada, mas porque o Senhor está mandando, eu vou jogar a rede. Então Pedro monta naquela embarcação, junto com Tiago, com João, afasta-se, vai a mar alto, joga a rede, e a hora que eles puxam muitos peixes, tantos que a Bíblia fala, conforme nós lemos, que o barco quase ia a pique, ou seja, o barco quase virava a ponto de afundar. Então eles gritaram para outra embarcação: vem também, nos ajude a puxar a rede, nos ajude a trazer a rede, porque são muitos peixes. E a hora que eles chegam na terra, com aquelas embarcações cheias, que eu acredito que pagaria todas as suas despesas, todos os seus impostos, todas as suas dívidas, porque foi uma pesca maravilhosa. Pedro vira para Jesus e fala assim: afasta-te de mim, porque eu não sou digno, eu sou pecador. Afasta-te de mim, porque eu não consigo ficar perto de você. Irmãos, o que eu quero falar com vocês nesta noite? Nós precisamos ter o encontro com a pessoa certa. Pedro não tinha pescado nada, Pedro já estava desanimado, Pedro já estava desgastado, Pedro já estava frustrado, Pedro estava totalmente descrente da situação e daquele momento que ele estava vivendo na pesca. Acredito que ele devia estar endividado, pensando o que ia fazer, a hora que chegasse em casa e a esposa pedisse um peixe para comer, ou então algo para fazer, mas ele teve um encontro com a pessoa certa, ele teve um encontro com aquele que poderia mudar a sua vida. A Simone estava falando aqui no começo, na abertura, sobre ela está orando, ela está pedindo, e as pessoas estarem se afastando de Jesus. Na quarta-feira nós pregamos sobre isso, inclusive. Eu tenho orado e eu tenho falado: Senhor, o que eu tenho que pregar na igreja? O que o teu povo precisa ouvir? E o que Deus tem falado comigo claramente é: prega o beabá do Evangelho. O que é o beabá do Evangelho? Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus restaura, Jesus é Senhor. Nós temos esquecido de ter um encontro com a pessoa de Jesus, nós temos nos esquecido de ter esse encontro com a pessoa certa, e muitas vezes estamos tendo encontro com pessoas erradas, estamos tendo encontro com homens, estamos tendo encontro com mulheres, estamos tendo encontro com pessoas que a gente acha que de uma forma ou outra vai transformar as nossas vidas, ou vai nos dar aquilo que nós necessitamos, e muitas vezes não vão, porque os homens e as mulheres são falhas. Eles estavam ali e eram empresários da pesca, estavam ali e eram senhores dos mares, eram pessoas totalmente capacitadas e de talento para pescar, mas naquele momento
Um não conseguia ajudar o outro a ponto de chegarem no final da noite, no começo da manhã, sem ter pescado nada. E Jesus fala para ele: afasta o barco um pouquinho, deixa eu falar com o povo, deixa eu falar com eles. Eu acredito que no coração de Jesus, irmãos, não é o que está escrito aqui, mas eu acredito que no coração de Jesus ele estava assim, ó: eu sei da tua frustração, eu sei das tuas dívidas, eu sei dos teus compromissos, eu sei das tuas necessidades, eu conheço tudo que está aí no teu coração, mas afasta o barco um pouquinho para mim agora aqui, deixa eu falar, deixa eu ensinar, e depois eu trato contigo, depois eu te ajudo. Irmãos, muitas vezes o que está faltando para mim e para a sua vida, sabe o que é? Afastar o nosso barco da terra. O que isso quer dizer de uma forma simples? Estamos precisando nos afastar do mundo, estamos nos precisando muitas vezes nos afastar daquilo que nos envolve, daquilo que envolve a nossa vida, e confiar no Senhor, confiar na sua palavra. Afasta-te do mundo e aprenda do Senhor. Afasta-te do mundo e tenha um encontro com Jesus, tenha um encontro com a pessoa certa. Ele vai satisfazer as suas necessidades, Ele vai satisfazer as suas fraquezas, Ele vai satisfazer as suas frustrações. Ele não erra nunca, Ele é perfeito, mas muitas vezes estamos envolvidos com o mundo, envolvido com aquilo que nos cerca, com aquilo que muitas vezes não consegue nos ajudar. Precisamos entrar no barco. Qual que é o barco, irmãos? A igreja. Precisamos entrar, pastor, mas eu estou na igreja. A Simone falou aqui, eu vou usar a ministração dela. Muitas vezes as pessoas estão na igreja, mas a igreja não está nelas. Muitas vezes as pessoas estão dentro da igreja, mas ainda não largaram o mundo, mas ainda não abandonaram as suas paixões e desejos, os seus vícios. Muitas vezes as pessoas estão na igreja, mas ainda não tiveram um encontro com a pessoa de Cristo. Precisamos nos afastar do mundo, entrar de verdade no barco e ouvir os ensinamentos do Senhor. Muitas vezes nós estamos vivendo uma vida de faz de conta, uma vida onde a gente acha que as coisas vão dar certo, que as coisas vão acontecer só porque somos bons, só porque pagamos nossos impostos. Não é assim, irmãos. Nós precisamos ter um encontro verdadeiro, nós precisamos estar na presença do Senhor, estar no barco de verdade. Jesus fala para Pedro: você quer resolver seu problema? Volta para o barco, vai para o mar alto e lança as redes. Lança as redes. As redes já estavam limpas, eles já tinham pescado a noite inteira e não tinham conseguido, mas eles obedeceram. O que falta para a gente ter um encontro real com Cristo, irmãos? Obediência. Muitas vezes nós não obedecemos, sabemos o que está escrito aqui, sabemos a vontade do Senhor, sabemos aquilo que nos influencia e aquilo que nos tira o direito à salvação, mas não obedecemos. É muito sério, irmãos. Não sei se é verdade, se não é. Hoje eu conversava com o meu pai e ele estava dizendo que esse sumiço de um político aí que ganhou é porque ele está fazendo uma cirurgia, está passando por uma dificuldade. E eu falei assim, ô pai, isso me dá medo como cristão, porque a Bíblia fala que o anticristo vai ser curado de uma doença incurável. Ele vai ser liberto de uma doença. Está lá, você pode ler em Apocalipse, se eu não me engano é o 12 ou 13 que fala disso. Falei, isso me traz um pouco de medo. Irmãos, nós estamos entrando numa época da nossa vida, num momento da nossa história,
numa dispensação onde a graça vai acabar, a graça vai cessar. O que é a graça? É a salvação através do sacrifício de Jesus. E muitas vezes as pessoas dentro da igreja, irmãos, não estão no barco, não estão na dependência do Senhor. Porque você está na terra, você está afirmado naquilo que você vê, naquilo que você conhece. Agora, quando você está no barco e você está no mar alto, você está totalmente na dependência do Senhor Jesus. O que aconteceu aqui nessa história, e eu estou falando para vocês e parafraseando para vocês, é que Pedro se deixou estar na presença de Jesus, ele deixou-se ser conduzido por Jesus, ele deixou-se obedecer um mandamento daquele homem que ele não conhecia. Ele sabia que não tinha pego nada e que aquele horário não era horário de peixe, mas ele vai lá e ele obedece e ele lança a rede. Muitas vezes nós não estamos obedecendo. A Bíblia fala, vai para a direita, a pessoa vai para a esquerda. A Bíblia fala, larga isso, ele pega aquilo e abraça com mais força. A Bíblia fala, faz assim, ele faz diferente. E ainda tem a falsa ilusão que vai alcançar salvação, que vai alcançar milagres. Milagres eu nem falo nada, porque milagres muitas vezes depende mais da fé da pessoa. Se a pessoa tiver fé, ela vai alcançar. É só você ler a parábola dos 10 leprosos. Todos foram curados? Sim. Todos tiveram fé para ser curados? Sim. Quantos voltou para agradecer e ser salvo? Um. Ainda Jesus fala, cadê os outros? Ninguém voltou? Só você que é estrangeiro. Acredite-se que ele era samaritano. Os 9 judeus que foram curados, acho que no coração deles eles pensaram assim, não fez mais do que a obrigação nos curar, porque nós somos filhos de Abraão. E a hora que o samaritano voltou lá, Jesus fala, pode ir, a tua fé te salvou. Ou seja, eles foram curados, você foi curado e foi salvo. Irmãos, se nós não nos afastarmos do mundo, não entrarmos realmente no barco e assumirmos a igreja, irmãos, hoje é dia de ceia, olha como que nós estamos, olha do teu lado quantos bancos vazios, olha só, dia de ceia. Graças a Deus que eu não fui na manifestação hoje, porque se eu fosse e encontrasse uns crentes e eles não tivessem vindo aqui hoje, como quarta-feira eu fui na manifestação, vi um monte de crente da nossa igreja lá, e da noite não estava aqui, à noite não consegue vir na igreja. Por quê? Porque ir lá manifestar para o presidente, lá para o governo, tem mais valor do que frequentar o culto. É os valores, irmãos. As pessoas não estão no barco, as pessoas não tiveram um encontro real com Cristo, as pessoas estão vivendo o mundo, aquilo que o mundo oferece, aquilo que o mundo pode dar. Ah, pastor, então é errado ir manifestar? Não, eu fui lá também, só que é errado eu priorizar as coisas erradas, é errado eu colocar o meu coração nos lugares errados, é errado eu fazer as coisas de qualquer jeito. Muitas vezes, irmãos, não estamos obedecendo, muitas vezes não estamos na direção correta. Jesus deu um direcionamento para Pedro. O que Jesus fala para ele? Vai, afasta o teu barco e vai até o mar alto. Não é aqui que você vai conseguir, não é ali, é lá no meio, é mar alto. Irmãos,
Todos os cultos, todos os dias, Deus tem tentado nos direcionar. Todos os cultos, todos os dias, Deus tem tentado nos levar numa direção correta. Mas muitas vezes, o que acontece? Não queremos a direção do Senhor, não queremos fazer a vontade de Deus, queremos andar conforme a nossa direção, conforme a nossa vontade. Eu só vou dizer uma coisa para vocês, e é o que nós lemos aqui: o direcionamento de Pedro fez com que ele chegasse no final da pescaria sem nenhum peixe. A direção de todos aqueles conhecedores de mar, conhecedores de pescados, conhecedores de embarcação, conhecedores de horário, de momento do peixe, conhecedores de pesca, porque viviam daquilo, fizeram com que eles chegassem no final do expediente, no final daquela noite, sem ter pescado nada. Mas um homem chega para eles tiveram um encontro com uma pessoa que iria mudar a vida deles, que ia mudar a situação deles. E aquele homem fala para ele assim: deixa eu montar no teu barco um pouquinho e ensinar esse povo. E no coração de Jesus já estava assim: hora que eu voltar, eu transformo a vida dele. Hora que eu voltar, eu transformo a história dele. Sabe o que está faltando para nós, irmãos? Ter um encontro com Jesus, ter um encontro com este homem que mudou a história de Pedro, mudou a história daqueles pescadores. Ele volta para o mar na direção, ele volta para pescar conforme os ensinamentos. Irmãos, todos os dias, irmãs, todos os dias, nós temos contato com o mundo. Não é todos os dias que nós estamos na embarcação. A embarcação, na verdade, que é a igreja, nós estamos de quarta e de domingo, e às vezes de terça, e alguns até só de domingo. Não é todos os dias que nós estamos no barco. Na verdade, todos os dias, na maioria do tempo, nós estamos no mundo. E se nós não tivermos uma direção clara, irmãos, o mundo vai nos sucumbir, o mundo vai nos atrair, porque nós não tivemos um encontro com Jesus. Nós estamos precisando deixar Jesus entrar no nosso barco, irmãos. Hoje é dia de ceia, hoje é dia onde nós celebramos a morte e ressurreição de Jesus através do seu corpo e do seu sangue. Hoje é o dia de nós clamarmos: ora vem, Senhor Jesus. Porque se for realidade mesmo que o anticristo está aí, não sei se é o Lula, se não é, mas se for realidade mesmo, muitos dentro da igreja estão com as suas lamparinas apagadas, muitos estão sem azeite de sobra. Irmãos, muitas vezes nós erramos, muitas vezes nós falhamos por não chamar Jesus para o nosso barco. Deixa eu achar um texto aqui rapidinho, um minuto. Não preparei, então tem que procurar. Dá um minutinho para mim aí. Não achei aqui, peraí que eu vou para o outro lado. Tem 2 lugares escrito. Daniel capítulo 7, verso de número 4. Ele está falando da visão dos 4 animais simbólicos que simbolizam a besta dos últimos dias. O primeiro era como um leão. Continuei olhando. O segundo animal semelhante a um urso. Sim ou não? É esse que está ali em cima? Não. Um leão com asas de águia. Não, é versículo 5. Eu não falei, Arthur. Versículo 5. Ó, então nós temos o L e nós temos as asas de águias. Aí nós temos o segundo animal, que é um urso. Versículo 6. E o outro era semelhante a um? De novo. L-U-L-A. Leão, urso,
leopardo, asas como de águia. Daniel, revelação do Apocalipse. Vamos um pouquinho para frente. Capítulo 7, deixa eu achar aqui para vocês. Apocalipse, se eu não me engano é o 9, é isso? Eu achei que eu tinha essa anotação no Apocalipse, não tinha, eu só tenho em Daniel. 13:2. E a besta que vi era semelhante a um leopardo, os pés como de urso, e a boca como de leão, e as asas de águia. De novo, irmãos, eu estou falando aqui, pelo amor de Deus, não estou falando que o Lula é o anticristo. Pode ser, mas não estou falando que é. E se você analisar a vinda do anticristo de acordo com as dispensações, e você analisar a vinda do anticristo relacionada ao papado, ao Papa, você vai ver que esse Papa é o Papa dos últimos tempos. Eu já trouxe aqui, quem já viu uma reportagem que eu trouxe aqui uma vez, que saiu no Diário da Região, onde o Papa Francisco falou que ele era o Papa dos últimos tempos? Alguém lembra? Eu trouxe aqui, ó, o pessoal lá lembra? Trouxe aqui e mostrei. Foi ele que falou. Então, se você olhar para o papado, você vai ver que esse Papa é o oitavo Papa, e a Bíblia fala que o oitavo é do sétimo, e ele é o anticristo. E se você parar para analisar, ele é o sétimo, porque Papa morto, Papa posto, e Papa João Paulo XVI lá, ele não morreu, ele só ele se ausentou do trono. Então o Papa Francisco aceitou. Se você olhar por esse, e não é eu que estou falando não, viu, gente? É estudando a Bíblia, estudando os acontecimentos, e eu não gosto de falar, porque gera muita polêmica, mas estudando. E se alguém já leu Martinho Lutero, as coisas de Martinho Lutero? Na cabeça de Martinho Lutero, o papado é o falso profeta. Isso eu estou falando lá de trás. Ele já falava que o papado é o anticristo, é o falso profeta, porque é um líder político e um líder religioso. Agora, irmãos, por que eu resolvi falar isso para vocês? Porque muitas vezes, para a gente chegar a ter um encontro com Jesus, nós vamos pelo medo, não é assim? Sim ou não? Vamos pela dor, sim ou não? São poucos os que vão pelo amor, não se entregam de verdade. Irmãos, eu já falei e vou repetir aqui, eu acredito que 2023 o chicote vai estralar, as coisas vão começar a acontecer. E aí, se nós não estivermos com a nossa embarcação direcionada por Jesus, irmãos, vai faltar azeite. Aí vai bater lá, Senhor, nós vamos comprar e voltamos. Ele vai falar, a porta já se fechou, porque vocês não eram prudentes, porque vocês não eram pessoas que tinham azeite de sobra. Vocês estavam na igreja, mas a igreja não estava em vocês. Vocês estavam na igreja, mas não tiveram um encontro com o Senhor da igreja. Vocês tomavam ceia, mas por própria condenação, como está escrito lá em 1 Coríntios 11, porque não discerniam o corpo do Senhor. Irmãos, muitas vezes as coisas estão na nossa porta, na nossa frente, e nós escolhemos estar no lugar errado, escolhemos fazer as coisas de forma errada. Para que a gente tenha uma navegação de sucesso, primeiro, o nosso barco não pode colidir com outras embarcações. Precisamos ter a direção correta. Segundo,
para que tenhamos uma navegação de sucesso e consigamos alcançar o nosso objetivo, nós temos que ter uma embarcação em bom funcionamento. Irmãos, não dá para mim ficar colidindo o meu barco com os outros, não dá para mim ficar tentando levar pessoas e conduzir pessoas que às vezes eu não vou conseguir. Segundo, a minha embarcação tem que estar em bom funcionamento, o meu interior tem que estar bem, o meu íntimo tem que estar bem, a minha mente, o meu coração, senão não tem uma boa navegação, senão você não vai alcançar o seu objetivo. Terceiro lugar, você tem que saber aonde a sua fragata, a sua embarcação, o seu barco, a sua vida vai chegar. Onde eu quero chegar? Onde eu vou chegar? Eu quero ser salvo, porque se eu não for salvo, não valeu de nada tudo que eu fiz. Se eu não for salvo, tudo que eu batalhei, tudo que eu fiz, não teve valor nenhum. Mas se nós ficarmos olhando para as coisas que estão no mundo e não nos afastarmos do mundo, não ficarmos firmes na embarcação junto com Cristo, irmãos, nós perdemos a direção e vamos chegar no final da nossa vida na casa do adversário. Alguém quer ir para a casa do adversário, irmãos? Ninguém, nem eu. Deixa Jesus conduzir a sua embarcação, acerte os seus problemas emocionais, arrume a sua embarcação para que ela possa navegar. Irmãos, se o leme estiver quebrado, o leme é uma pequena pecinha que vai atrás do barco, se ele estiver quebrado, você vai ficar trombando. Se ele estiver quebrado, você vai navegar sem direção. Muitas vezes o que está quebrado nas nossas vidas hoje, como eu já falei aqui, vou repetir, é a nossa mente, nosso coração. Estamos com o nosso interior, com aquilo que nos forma, que são vontades, desejos e emoções, tudo bagunçado, tudo de qualquer jeito. O grupo de louvor pode vir aqui. Muitas vezes, irmãos, nós não estamos sendo contagiados pelo Espírito Santo, não estamos sendo contagiados pela presença de Jesus, mas sim contagiados por aquilo que o mundo pode te oferecer, contagiados por aquilo que o dinheiro pode te dar, contagiados por aquilo que podemos mostrar para as pessoas através do nosso crescimento financeiro e da nossa prosperidade, contagiados por comprar um carro, contagiados por estar na presença de homens pedindo intervenção militar. Você vê lá o povo gritando, o povo pulando, o povo tudo contagiado com o hino nacional, e muitas vezes o dono da embarcação, aquele que vai te levar para a salvação, nesse momento, uma frieza de espírito, uma frieza de comportamento e de sentimentos. Por quê? Porque não está na presença do Senhor, porque não está na igreja, porque não está na embarcação de Cristo. Na verdade está vivendo o mundo, na verdade está vivendo aquilo que o mundo pode oferecer. Irmãos, se nós estivermos entrando nesse momento crítico da nossa história, se nós estivermos entrando neste momento aonde nós vamos ter dificuldades, onde nós vamos ter desafios, que é o cumprimento da última semana do Apocalipse, a última semana descrita por Daniel, que são os 7 anos de tribulações, irmãos, e infelizmente muitos crentes vão ficar, porque como a Simone disse no começo do culto, estão na igreja, mas não fazem parte da igreja, estão na igreja, mas estão longe do Senhor da igreja, estão na igreja, mas não tiveram um encontro com Jesus, participam da ceia, mas indignamente. Irmãos, eu estive quarta-feira nas manifestações,
as pessoas felizes, gritando, pulando, se emocionando. Aí eu olho para a igreja e falo: meu Deus, cadê isso lá? Cadê isso nas nossas vidas? Cadê essa emoção? Cadê essa busca? Cadê essa felicidade? Cadê o alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor? Cadê? Eu vou continuar buscando, eu vou continuar clamando, e vocês sabem disso, e vou continuar declarando: nós não somos uma igreja morna, nós não somos uma igreja morna, mas nós queremos ser contagiados por esse avivamento, contagiados pela presença do Senhor, contagiados por esse patriotismo, não pela bandeira do Brasil, patriotismo não pelo o presidente ou ex-presidente Bolsonaro, patriotismo não pelo exército, mas para o patriotismo, para o nosso verdadeiro lugar, para a nossa verdadeira pátria, que é o céu. Para que nós cheguemos com a nossa fragata, para que o nosso navio chegue no destino, porque se nós não chegarmos, não valeu a pena. Se nós não chegarmos na salvação, não adiantou de nada. Mas para isso, irmãos, tenha um encontro com a pessoa certa, e essa pessoa é Jesus. E você sabe, eu não preciso ficar pregando para vocês isso não. O que Ele quer da sua vida, o que Ele espera de você, as atitudes, você sabe, eu não preciso ficar falando. O teu coração, a tua mente, o teu espírito te acusa quando você faz errado. Muda, deixa Jesus conduzir a sua embarcação, e você só obedece, porque você vai conquistar muitos peixes, amém? E vendo Simão, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também Tiago, João, os filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, disseram-lhe a Jesus. E disse-lhe Jesus: não temas, de agora em diante serão pescador de homens. E levantando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Quando você tiver um encontro verdadeiro com o Senhor, quando verdadeiramente Jesus entrar na sua vida, na sua história, no seu barco e conduzir a sua fragata, pessoas te acompanharão, pessoas te seguirão, pessoas vão querer estar com você, porque estão vendo em ti dignidade, estão vendo em ti caráter, estão vendo em ti Jesus Cristo, porque nós somos a semelhança de Jesus. Mas enquanto nós não formos a semelhança de Cristo, as pessoas não vão querer nos acompanhar, as pessoas não vão querer estar com a gente. Sabe por quê? Porque muitas vezes a igreja vive uma hipocrisia, que prega uma coisa e vive outra. E isso dá para ver hoje nas redes sociais. Isso hoje se vê nas redes sociais. As pessoas estão no mundo, não estão no barco, mas pensam estar no barco. Apocalipse capítulo 13, o Arthur vai pôr ali para a gente ler, versículo 3. E vi uma das suas cabeças, porque ele estava falando que são as cabeças que vão se levantar. A cabeça é a liderança, como uma ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou diante da besta. Põe o outro.
e adoraram o dragão que deu à besta o seu líder religioso. Líder religioso, porque a serpente lá que enganou Eva, agora ela virou dragão. Todo mundo sabe disso? Apocalipse 19. Agora virou dragão, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Tenha um encontro com Jesus, igreja. Entra no barco, momento de ceia. Muda a tua história, muda a direção da tua vida, muda o seu comportamento, a sua forma de tratar as coisas que são santas. Porque se nós estivermos entrando no final dos tempos, conforme Daniel 7 previu e Apocalipse 3 revelou, 13, infelizmente muitos barcos irão afundar, muitas embarcações não vão chegar no destino certo. Vem aqui na frente, pegue uma ceia, volte para o seu lugar.